Off aqui, eu acho que é só. Alô, alô. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente um aviso para a turma que está ali no fundão, sem lugar. Temos aqui lugares aqui na frente. Módica quantia de R$0. Por favor, aproximem-se. Não tenham medo, os pesquisadores não mordem. E também quem vier aqui para frente, nós aqui da mesa não vamos fazer perguntas para vocês, certo? Então, podem vir, tem bastante lugar aqui na frente, pessoal, não se constrangem, o mágico não chamará ninguém das primeiras filas. Não temos número de mágica, assistentes de palco e esse tipo de coisa. Bem, já se apresentou aqui, o professor Roberto Titzman estará conosco hoje para encerrar a 14ª Semana da Imagem na Comunicação, que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos, composto por mim, professor Gustavo Fischer, professor João Ladeira, professora Sônia Montânio e professora Suzana Kilp, lá na ponta esquerda. É com muita satisfação que nós recebemos todos vocês, alunos da graduação, da pós-graduação, já reforçando a importância e o agradecimento aos professores, tanto da graduação quanto da pós, por trazerem seus alunos, prestigiarem esse evento que busca compartilhar uma discussão sempre pertinente e importante para quem estuda comunicação, que são as dimensões de análise que a imagem nos provoca, principalmente no período em que vivemos. Antes de eu passar a apresentar de forma mais detalhada o professor Roberto e passar a palavra para que ele inicie a sua palestra, quero lembrar que nós já tivemos aqui conosco o professor César Guimarães, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Gisele Begemann, na terça-feira, da FAU-USP, e ontem o professor Máximo Canevati, também vinculado à USP e à Universidade de Roma. Todas essas palestras que já ocorreram estão disponíveis no YouTube, basta que vocês acessem tanto as palestras anteriores, para aqueles que também quiserem, por algum motivo que me foge a razão, assistir a palestra ao vivo e ao mesmo tempo no telefone celular ou no notebook. O endereço é tcav.com.br, que é o endereço do site do nosso grupo de pesquisa. Ali nós temos então os links para os canais, redes sociais, outras informações sobre essa e outras semanas da imagem que já tivemos aqui na Unicinos. Na verdade, Gustavo, isso já acontece tradicionalmente no panorama de mídias, né? Você se lembra do Canal 100, aquele cinejornal esportivo, sim, que passava a gente louco para ver, sei lá, o Super-Homem no cinema, o Superman, lá em 78, e sempre passava um jogo de futebol antes, né? Então, o que a gente via frequentemente nos planos do Canal 100? Alguém assistindo um Flamengo e Fluminense, Maracanã, alguma coisa, e o sujeito estava com um radinho de pilha colado na orelha enquanto assistia o jogo. Aquilo sempre me intrigava. Então, se tivesse acontecendo uma outra coisa no rádio. Ele quisesse ouvir 2 jogos ao mesmo tempo, enfim. Então, se alguém quiser assistir a palestra que já aconteceu ao mesmo tempo que essa, segunda tela, uma tendência do momento, sintam-se em casa. Isso aí. Muito bem. O tema da palestra já está rolando nessa... Exatamente, já está no contexto. Exatamente, muito bom. Quero fazer alguns lembretes, então, sobre como é que funciona aqui as regras do jogo. Cada um recebe 7 cartas. Não. Nós vamos ter 1 hora de palestra, aproximadamente. Os exércitos amarelos. Isso. E depois dessa 1 hora, para mais, para menos, haverá um momento de debate para as perguntas, considerações de todos vocês. A gente lembra também que, ao final da palestra, nós temos um conjunto de livros do nosso grupo de pesquisa para serem distribuídos àqueles que se interessarem. Já mencionei, então, que os vídeos estão disponíveis, também nas redes sociais. Quero aproveitar que estamos, então, com um estádio cheio, e estamos no último dia, para fazer alguns agradecimentos que a produção me solicitou. O primeiro deles é a CAPES, que é a agência financiadora de boa parte dos insumos necessários para o desenvolvimento desse evento. E, sem dúvida, a participação das agências de fomento é a que viabiliza muito da faceta da pesquisa no Brasil. Aos professores, mais uma vez, da graduação e da pós-graduação, pela generosidade, pela iniciativa e parceria de estarem aqui conosco. Aos alunos, evidentemente, tanto da graduação quanto da pós. A presença de vocês é a que faz com que a gente tenha a ideia de desenvolver esses eventos. Ao setor de eventos da Unicinos, em especial vou nomear a professora Thais Mota, que atua no setor e que faz um trabalho muito qualificado de poder nos apoiar aqui.
as equipes do TECAV, do nosso grupo de pesquisa, que fizeram o evento possível, e aí eu vou nomear a galera aqui da equipe. Então, na equipe técnica, temos o Rumenig Pires, o Fernando Beretta e o Daniel Petri. Na divulgação, a Fabrícia Bogoni, a Kelly Braghini, Vanessa Furtado, Eduardo Lerzen, Clarissa Daneluz, Luciana Gagliardi e Guilherme Maschke. Na cobertura fotográfica, Marcelo Gomes, Lidiane Malman e Roberto Caloni. E na equipe de apoio, Lorena Risse, Larissa Delarue, Luiz Henrique Gellen, William Meyer e Magda Ruschel. Também professora da casa, bastante conhecida, se não me engano, professora homenageada também esse semestre, bastante pop aí, né? Muito bem. Sem mais delongas, vamos falar então do nosso querido professor Roberto Tissman, que já foi professor na Unicinos também, para nosso orgulho. O professor Roberto trabalha então na PUC do Rio Grande do Sul, é realizador audiovisual, professor e pesquisador da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica, PUC-RS, coordena o grupo de pesquisa Vídica, Cultura Audiovisual Digital, e é coordenador adjunto do DAVIS, Projeto de Pesquisa Interdisciplinar de Mineração Visual de Dados. Suas principais áreas de pesquisa estão nas fronteiras entre o audiovisual, o design e a tecnologia. O Roberto vai tratar hoje sobre o imaginário e memória da televisão brasileira. E o resto dessa história, passamos direto para o Roberto conversar conosco. Roberto, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Gustavo. Então, muito obrigado, demais colegas aqui à mesa. Obrigado principalmente por todos vocês que estão aqui assistindo a palestra, e depois estou muito curioso para ouvir comentários de vocês, perguntas, para a gente fazer um debate. Então, antes de mais nada, a palestra que eu vou apresentar para vocês aqui hoje à noite, ela tem o nome de A Televisão no Brasil antes de Chateaubriand, a construção de um imaginário sobre esse meio através da imprensa. E acontece o seguinte, a grande maioria de histórias da TV que vocês forem ler, possivelmente se vocês tiverem algumas cadeiras de televisão, tanto pessoal de jornalismo, quanto de relações públicas, quanto de publicidade, do pós-graduação, enfim, do audiovisual, normalmente tem uma espécie de um mito fundador construído na história da TV no Brasil, mais ou menos parecido com o mito do que Cabral descobriu o Brasil e ali começa o ano zero da nossa história, que é basicamente assim. 1950, TV Tupi em São Paulo, Chateaubriand, maravilhosamente relatado no livro lá do Fernando Moraes, Chateau, Rei do Brasil, que gerou um filme não tão bom quanto o livro, mas tem a história do pioneirismo do Chateaubriand em trazer a TV para o Brasil. Uma série de jogadas, às vezes meio à margem da lei, a história do contrabando dos aparelhos é absolutamente deliciosa, que ele começa a contrabandear aparelhos para ter alguém a assistir às emissões que iam começar. Um repórter investigativo dos Diários Associados, a empresa do Chateaubriand, começa a farejar que tem uma carga grande chegando em Santos e começa a vender para os editores do jornal, dizendo assim, não, vai chegar um carregamento aí, não se sabe do que é. Eu vou investigar, eu vou desbaratar, vai dar assim, ó, matéria de capa. Daí o editor, por dentro da história, sabe assim, não, é o patrão que mandou trazer, cala o bico e mata a pauta. Né? Então, histórias assim que são histórias bastante clássicas do Brasil, e tem esse mito fundador. 1950 tudo começa. O que eu acabei descobrindo meio por acaso? Que não é bem assim. E essa é a história que eu quero compartilhar com vocês. Como, na verdade, esse meio de televisão aqui no Brasil, ele tem uma história pregressa, de mais ou menos 25 anos antes da inauguração das primeiras emissões. E, antes de mais nada, então, eu queria dar a todos aqui uma boa noite, e pedir desculpas pela minha voz, que não está na sua melhor forma. É inverno, os vírus circulam, certo? Hoje à noite, quando eu estava chegando aqui no campus, eu tive que me desculpar com todos os amigos e conhecidos, não pude abraçar ninguém, para não passar do resfriado adiante. E hoje a minha voz está assim. Se fosse até o dia de ontem, eu ia ter que dar palestra mais ou menos como Bob Dylan fez nesse clipe, ou seja, somente com sinais e cartazes, certo? Não ia realmente conseguir proferir palavra. Felizmente, com muito chá de camomila, então foi possível estar com a voz em dia. Então, vamos em frente. Gustavo leu alguns créditos aí, também tem algumas contas a pagar aqui. Agradecer aos colegas do projeto de visualização de dados. A gente traz um know-how aqui de visualização de dados para dentro da apresentação. Também
todas as pesquisas que a gente faz sobre cultura audiovisual digital também dão forma a isso, e a todas as bolsas de iniciação científica da FAPERGS e CNPq que ajudaram a esse processo. E, basicamente, o nosso tema hoje é essa construção do imaginário sobre os meios. A gente está muito acostumado, hoje em dia, a identificar o lançamento de um meio. Normalmente, ele tem uma data fixa ou alguma coisa, um momento que é lançado no produto. Seguramente o vagalhão que passou aí pelos nossos cotidianos na semana passada, ou aproximadamente isso, foi quando abriu o Pokémon GO no Brasil. Eu me lembro que estava em aula e daqui a pouco deu um rebuliço. Os alunos estavam prestando atenção normalmente, e daqui a pouco, né? E daqui a pouco todo mundo se sintonizou absolutamente em outra frequência. Né? O que aconteceu, pessoal? Não, acabou de abrir o Pokémon. Eu disse, bom, então, tudo bem. Então vamos fazer um paralelo entre Pokémon e montagem cinematográfica aí para ganhar a atenção de vocês de novo. Então, o que acontece? A gente está muito acostumado a ver datas de lançamento fixas. Só que o que eu vou compartilhar com vocês esta noite é uma percepção que essas datas, normalmente, elas são menos fixas do que se imagina. Antes de um meio ser lançado e antes de um meio ser adotado massivamente pelas pessoas, pelas multidões, existe uma elaboração desse imaginário. Você vai fomentando, você vai semeando a ideia de alguma coisa. Você vai abrindo um espaço no pensamento das multidões para que elas aceitem isso. Isso pode parecer um pouco, se alguém assiste muito o History Channel, como uma teoria da conspiração, mas não é o caso, certo? Alguma coisa mais benigna, pelo menos na versão que eu vou apresentar hoje em dia, hoje aqui à noite para vocês. Então, construção do imaginário, você vai fomentando isso, e o que a gente vê aqui, uma síntese visual de 3 meios com imagens que a gente está bastante familiarizado. A sala de cinema, talvez o primeiro meio de todos, pouco mais de 100 anos, muito próximo do que a gente faz aqui, está fazendo aqui agora, junto com o espetáculo aqui no palco. Televisão, uma televisão arquetípica aqui, certo? Você pode olhar praticamente um ícone de televisão. E ali, uma representação no iPad mini, que é todos os meios, sintetizando todos os meios digitais. Esses meios eles estão em perpétua recombinação no contemporâneo, mas vamos falar aí justamente hoje desses aspectos de televisão. É tão interessante que na construção desse imaginário, por um lado, isso aí dialoga com questões semióticas também. Então a gente pode observar, a gente olha e diz assim, bom, isso aqui é uma televisão velha, mas a gente olha e diz, não, mas tem tudo que uma televisão contemporânea tem também, certo? Você tem uma tela, você tem alguns comandos, você tem um pedestal. É como dizer assim, o que é um carro? Bom, você tem 4 rodas, um volante, um motor, alguns assentos, pode ter teto, pode não ter, mas você tem um modelo arquetípico de como é que as coisas vão ser. E a televisão, especialmente, ela é um meio que ela tem dentro lá da construção da cultura, desse imaginário, alguma coisa, em algum momento, que ela se parece com isso. Essa aqui é uma imagem bastante clássica de como se comportar para a TV. Essas imagens são interessantes, porque elas normalmente trazem em si algum tipo de pedagogia. O que o meio espera de como é que a gente vai se relacionar com ele e assim por diante. A gente pode observar aqui uma imagem de 1958, ou seja, um pouco mais de quase 60 anos atrás. É uma imagem, na verdade, se a gente vai atrás, ela foi produzida pelo Departamento de Defesa americano, então é uma imagem também com um sentido pedagógico de como é que seria o modo correto de você se portar, como organizar, tem uma expectativa de como é que você organiza a vida em família e assim por diante. Tem um monte de subtextos que a gente pode ver, a gente pode identificar alguma coisa que é aqui também, principalmente uma fantasia de todas as pessoas que produzem audiovisual e produzem televisão, que toda a atenção estaria convergindo para aquilo que você fez, o que é frequentemente inverdade, certo? Mas a gente pode observar também que tem sempre alguma coisa aqui, alguma segunda tela, no caso uma segunda tela de papel. Existe algum tipo de meio de comunicação secundário, sempre tem algum diálogo aí. De qualquer maneira, essa imagem da televisão como algo que está no centro de casa, alguma coisa que está num ponto nobre da sua residência e que ganha destaque em alguns momentos, é algo que permanece dentro da cultura. E isso aí, na verdade, é alguma coisa que tem a ver, tem um professor do MIT, que é o William Uricchio, que ele é um cara
genial, porque ele, justamente, o pessoal do streaming, como é que está o meu movimento aqui? Estou saindo fora de quadro, não estou? Então, estamos conscientes também, tá ótimo, ok. Então, tá conscientes que existem câmeras aqui, então o espetáculo tem que ser bom para televisão também, certo? Então, o negócio é o seguinte, o Uricchio, ele consegue separar, ele propõe algumas categorias de história da TV que são muito interessantes, que basicamente é o seguinte, ele defende que essa televisão que chega à maturidade na década de 50, passa os próximos 40 anos, até a década de 90, como o grande meio de massa do mundo. A gente sabe isso, vocês já são, a maioria de vocês, de gerações que viram isso começar a erodir, a gente está num processo de erosão e recombinação constante aqui, mas, essencialmente, o Uricchio, ele defende que essa sedução da TV ela é feita por escassez. Essa escassez significava poucos canais para você ver, poucas horas de programação por dia, e assim que você começa a aumentar para as dezenas o número de canais, você começa ao mesmo tempo a trazer as pessoas mais para perto da TV, mas elas também começam a olhar coisas cada vez mais diferentes. E isso aí começa ao mesmo tempo, paradoxalmente, a enfraquecer o meio de uma certa maneira. O meio, as grandes celebridades da TV dependem dessa escassez de canais. Agora, essa televisão aqui da década de 50, que está aqui nessa fotinho, paradoxalmente, a ideia de uma televisão precede o cinema. A ideia de uma televisão, o imaginário começa a ser constituído na década de 1880. As primeiras charges, as primeiras imagens que viriam a ser a ideia do que seria a televisão, tem 70 anos antes disso. E aí a gente pode ver justamente, vamos ir lá para trás, uma das primeiras representações do que viria a ser televisão aí. E aí a gente pode ver essa charge aqui do Albert Robida, que é um ilustrador francês, ele ilustrava livros do Jules Verne e fazia charges para jornais e assim por diante. Então você tem aqui a imagem do que ele chamava do jornal telefonoscópico, certo? E paradoxalmente, curiosamente, o pessoal que está próximo da história do audiovisual vai ver que isso aqui é 1882, isso aqui é praticamente 13 anos antes dos irmãos Lumière, 10 anos antes do Thomas Edison fazer sessões e ter as tecnologias amadurecidas, então isso aqui é antes de tudo, certo? Isso aqui é um chute na lua que o Robida deu e que, paradoxalmente, a proporção de tela é praticamente 16:9, é praticamente a proporção de tela entre largura e altura que a gente tem hoje em dia. E, curiosamente, a gente vê aqui uma família supostamente europeia, que ele era francês, então imagina que seja isso, alarmada com notícias de agressão por facções extremistas orientais, do Oriente Médio, certo? Então você vê coisas acontecendo aqui que continuam no noticiário até hoje. E, como não se tinha exatamente a ideia, é importante a gente pontuar que, em termos de comunicação, meios eletrônicos já existiam, como o telégrafo, que é mais ou menos de 1850, fotografia já existia. Então a gente tem uma extrapolação aqui embaixo, tem o dispositivo à mostra, como os telégrafos em geral eram coisas com os apetrechos meio à mostra, você tem aqui alguma representação tecnológica que vai tentar fazer essa tradução aí. E tem uma coisa tão interessante que aqui é mostrado não como espetáculo público, mas como algo que está dentro de casa. Alguma coisa que está ali para as pessoas verem. Tem o quê? 5 pessoas assistindo. Essa imagem de um bocado de gente em frente a uma tela, ela é uma constante, ela é uma transversal entre a história. Se vocês vão olhar um pouquinho depois, uma imagem bem mais conhecida, né, a imagem cartaz do cinematógrafo Lumière, já com uma oferta tanto, mais uma vez a gente tem um bocado de gente, todas as idades, toda a família, assistindo um espetáculo, certo? Então, no caso é o filme O Regador Regado, um dos primeiros sucessos dos irmãos Lumière, e mais uma vez, a gente tem as pessoas surpresas em frente a uma tela como uma experiência social, uma experiência compartilhada. Se a gente for olhar isso aí por um lado, é a grande diferença entre os primeiros protótipos do Thomas Edison e os protótipos dos irmãos Lumière, que veio ser a raiz que veio dar no cinema como a gente conhece, uma sala cheia de gente, uma tela grande, uma projeção.
Mas, e o Thomas Edison, num primeiro momento, ele faz tipo uma maquininha individual, né? Você botava uma moedinha e olhava assim, meio acochambrado em cima da maquininha. Se vocês vão olhar, tem alguma coisa aí que é muito curiosa. A gente vai dizer assim, claro, o Thomas Edison, não, o cara perdeu o bonde da história. Logo depois ele teve que copiar a inversão dos Lumière e fazer projeções em telas. Claro, a linha que cria o cinema como conhecemos vinga a partir da França. Mas tem uma coisa que, se a gente for olhar com atenção, nessa diferença ali no meio, nesse comecinho você já tem vídeo sob demanda nas máquinas do Thomas Edison. Você bota a moedinha, você vê exatamente o que você quer, e sessões públicas que estão passando e você entra ali, você vai ver um pacote de filmes que era dos Lumière. Então você tem essa briga que a gente tem até hoje, puxa vida, mas na TV está passando uma programação agora, ou assisto sob demanda, o que eu quero ver? O que será melhor, o que será pior? Essa cisão está desde o começo, está desde o fim do século XIX, pelo menos. E também desde o fim do século XIX, essa ideia que tem um bocado de gente na frente de uma tela, e isso é muito legal, também aparece, tadã, né, aqui, certo? No Netflix, ou seja, naquelas capinhas do Netflix, antes de você disparar, uma das várias coisas você tem uma família em frente a uma tela grande e todo mundo feliz ali vendo as imagens. Então, é uma imagem que tem aí mais de 100 anos e continua vendendo, certo? Então, essa é uma coisa muito curiosa dessa publicidade aí. O Netflix, aí a gente também pode dizer o seguinte, não, peraí, mas não é só essa imagem que aparece. 5 segundos depois, troca para daí uma pessoa vendo sozinha no ônibus, 2 pessoas olhando um tablet num parque, você troca isso aí, mas você permanece com essa imagem dessa ideia de compartilhamento. Pois bem, isso aí nos traz de volta aqui a essa imagem que está mais ou menos no meio desse caminho, né? E nesse sentido, é uma coisa interessante que no Brasil, a professora Suzana também pesquisou a história da TV aqui no Rio Grande do Sul, seguramente vai ter bastante coisas a acrescentar no nosso debate aqui, mas muitas vezes a gente tem um problema no Brasil com relação à preservação de materiais, né? Esse aqui é um dos poucos vídeos que, talvez, se não me engano, são as únicas imagens em movimento que sobraram da inauguração da TV no Brasil em 1950, e não houve um esforço organizado para o registro dessa abertura da TV ali. É basicamente um cinegrafista que estava passando por perto do estúdio e captou esses poucos segundos. O que a gente pode observar nisso aí? Esse é o momento que, essencialmente, a gente vai começar a desviar de 1950 para trás, em direção a essa construção desse imaginário. A partir aí de setembro de 50, já estava no ar. Certo? Um pouco depois abre no Rio de Janeiro, no antigo Cassino da Urca. E o que a gente vai observar aqui no caso? A gente vai ir nessa época de 1920 a 1930, época das transmissões pioneiras. O que eu fiz? Essencialmente eu fiz uma pesquisa nos jornais do Grupo Folha. E isso aí eu recomendo para vocês que estiverem aí embatucados com o seu TCC em comunicação, quiserem levantar alguma coisa sobre qualquer assunto, certo? Relacionado à comunicação. E quando é que, por exemplo, lançou o Atari no Brasil? Quando é que é a primeira menção aos ratos de porão na grande imprensa? Qualquer tema que vocês quiserem, possivelmente alguma coisa vai ter blipado no radar do Grupo Folha. E os jornais estão abertos para buscar. Certo? Você pode ler os facsímiles gratuitamente, é muito legal de percorrer isso. O acervo da Veja também está aberto, é muito, muito legal. E o que eu fiz aqui? Né? Eu fiz é preciso, como vocês sabem muito bem, se não passaram pelo TCC, vão passar daqui a pouco, vocês precisam estabelecer um recorte, esse é algo que sempre nos aflige. A curiosidade nos leva ao infinito, o recorte sempre faz a gente cortar. E pasmem, se a gente olha de 1921, que é quando começa a publicar a Folha da Manhã, o jornal que viria a ser depois a Folha de São Paulo. A 1939, o recorte que eu escolhi determinar, porque aqui você tem a primeira apresentação pública consolidada da TV em Nova York, transmissões regulares e assim por diante. Esse aqui é um momento muito especial
é um ano muito especial da história da tecnologia, da comunicação, que ao mesmo tempo você tem o lançamento da televisão, você tem um monte de esperanças com relação à tecnologia e humanidade, em 1939, com a Feira Mundial de Nova York, e você tem tudo isso dando errado, com a Segunda Guerra Mundial também começando no mesmo ano. Então você tem a esperança e o horror com relação à tecnologia e à humanidade no mesmo ano. De qualquer maneira, esse aqui é mais ou menos um ano que eu escolhi para delimitar a observação como o ano que a televisão entra no mainstream. A partir daqui, já se espera que isso estivesse bastante conhecido. Mas, puxa vida, 1921 é muito antes. É quando recém estava saindo dos laboratórios. Então, o que aparece no gráfico aqui, justamente é o seguinte, isso aqui são as menções em termos de frequência de jornais. E a frequência mais antiga, as primeiras menções à televisão no Brasil, na imprensa brasileira, são efetivamente em 26. Ou seja, 24 anos antes da estreia, tem gente falando e explicando para os seus leitores o que é televisão, e com algumas descrições bastante interessantes, certo? Algumas descrições que a gente pode observar que são efetivamente curiosas. E na capa, certo? Folha da Manhã. Então você tem lá em 23 de agosto de 26. Esse é um momento que os estándares de TV não estão definidos. Então, assim como a gente tem uma briga de plataformas de celular hoje, você vai comprar um iPhone, mas está caro. Quem sabe um Android? Quem sabe um Windows Phone? Não, mas o meu Symbian ainda funciona. Então você tem aí, nessa época, brigas de tecnologias de TV. E observem isso aqui é a primeira menção. Essa coluna aqui na capa do jornal, que é As Maravilhas da Ciência, ela justamente começa a falar de um mundo que é o mundo em que a gente vive hoje, com uma pegada de ficção científica. Imagine que alguém manda uma transferência de dinheiro de Londres a Nova York em poucos minutos. Imagine que a foto que foi feita hoje de tarde está no jornal amanhã de manhã. Imagine que com este um domínio ultra maravilhoso da televisão, nos aproximamos da desejada época em que verdadeiros deuses seremos, onipotentes e oniscientes, porque não só ouviremos à distância, mas também veremos as pessoas em outros continentes, presenciaremos espetáculos completos em qualquer parte do mundo, e ao falarmos no telefone, veremos a pessoa com quem estamos a palestrar. Certo? É uma descrição completamente otimista, um ufanismo tecnológico típico dessa época, onde o comentarista não tinha exatamente muito conhecimento, tinha toda a esperança do mundo, não tinha exatamente nenhuma noção de como implementar isso, que é sempre o grande problema com relação à tecnologia. A gente pode observar aqui que esse momento aqui, década de 20, isso mesmo que está chamando de televisão, não é bem a televisão que chegou até nós, Não é bem isso. Tem videochamada, tem isso, tem aquilo, tem aí algumas outras coisas. Mas então de onde é que vem isso? Isso não estava vindo das notícias que começavam a pingar dos laboratórios de teste nos Estados Unidos, que nessa época estavam desenvolvendo os primeiros protótipos. Isso mais uma vez nos reportava ao Albert Robida. Então aqui tem uma outra charge dele de 1883, onde a gente vê claramente, mais uma vez, um senhor aqui, um francês hipster, com a sua barba, então, e ele está numa espécie de videochamada com a sua senhora, que está lá amamentando as crianças e tal. Ele está em algum lugar da Ásia, a gente pode ver pelo estereótipo do chapeuzinho e as pessoas aqui, folhagens tropicais. E essa expectativa de uma televisão que é um espelho, que fala à distância, é aquilo que estava construído, que aqueles editorialistas estavam comentando. Saltam-se 40 anos, vamos para a década de 20, e daí a gente vai ver que nessas revistas aqui, que eram revistas que falavam de tecnologia, por exemplo, a Radio News e essa aqui e outra, era mais ou menos como se fosse uma Galileu ou uma super interessante, dedicada a fãs de rádio. Você vai ver que, mais uma vez, as pessoas estão aqui falando e tendo uma televisão bidirecional dentro da sua casa. A luz aqui prejudica um pouco a visão da figura. Tem como apagar essa aqui da frente, só para o pessoal lá do fundo ver? Obrigado.
Agora dá para ver melhor. Né? Já voltamos. Então, vocês podem ver aqui na Radio News, na Radio Listeners, está o sujeito aqui, né? Ele tem na mão não um mouse, como parece aos nossos olhos contemporâneos, mas um microfone, e está falando numa chamada ponto a ponto com a loja que está lá lhe oferecendo um terno ou alguma coisa. Né? Você pode ver o microfonezinho clássico da rádio aqui, está o cara oferecendo, e ele está fazendo uma comunicação ponto a ponto. A nossa amiga aqui está recebendo uma oferta de um pretendente, um colar de pérolas, e mais uma vez a gente tem uma chamada, a televisão, se tem essa ideia, se está dentro de casa, é feito de pessoa para pessoa. Certo? Esse laço de interação, isso aparece, eu escolhi que essas duas, mas tem dezenas de capas que mostram isso. Os primeiros testes de televisão nesse período eram efetivamente, muitos foram feitos através de linhas telefônicas, então efetivamente permitia uma comunicação ponto a ponto, como se você discasse para receber uma ligação. Isso acaba, como sabemos, não vingando, e privilegia-se durante um bom tempo o modelo de um para muitos, que acaba sendo refletido em todas as críticas pertinentes feitas ao meio. E o que a gente vai ver aqui, justamente depois, né, um pouquinho depois, em outubro de 26 e 27, justamente a gente vai ter a televisão BERT, que é a tecnologia que vem lá da Inglaterra, seguem-se as suas menções, né, e seguem as descrições do que é. Então, você tem todas as descrições, olha, fazem as coisas num estúdio, você recebe em casa e assim por diante. Ela é semelhante à fotografia, mas ela imprime as imagens na hora, ela entrega as imagens na hora, e o BERT diz, não, eu consigo entregar as coisas rapidinho para você, eu não entrego aos poucos. Né? E pouco a pouco, o que a gente vai vendo nesses detalhes aí, ou seja, né, nada se assemelha à telefotografia, então você recebe ilustrações vivas no mesmo instante de sua ocorrência, que é uma das coisas também tão legais da televisão até hoje. E essa é uma diferença fundamental entre TV e cinema. Né? No cinema existem algumas coisas de cinema ao vivo, existem algumas propostas artísticas disso, ou gravar um filme em um plano sequência, mas normalmente quando você fala de cinema, você está falando de alguma coisa que teve algum tempo de pré-produção, algum tempo de antecipação a isso. E o que a gente vê na televisão, o grande barato da TV é o ao vivo. Por que volta e meia está todo mundo colado vendo aí a Olimpíada? Seja em qual janela for, no aplicativo do Sport TV, em qualquer, com sei lá quantos canais ao vivo, né? Mas porque você tem a sensação de estar junto. E isso é algo que está prometido naquelas imagens, as pessoas em frente à tela, e que esses inventores orgulhosamente também difundiam. Deixa eu ver aqui, mais ou menos, estamos com aproximadamente 30 minutos de conversa, temos aí mais ou menos metade das lâminas já passadas, então estamos bem, certo? Então daí não tem problema. O que acontece é o seguinte, aqui, BERT está no laboratório, certo? O cara está dizendo, não, mas a minha transmite, acreditem. Aí já vai, peraí, o cara disse que transmite em Londres, saiu no jornal no Brasil. Beleza, já vai educando as pessoas para o que experienciar desse meio. E aí, de uma forma muito parecida com o que a gente tem hoje, incrementalmente, assim que está construído esse grande campo do imaginário, você vai justamente acrescentando várias pequenas coisas. Então, em 28, você já tem a promessa de transmissão a grandes distâncias, antes era uma coisa mais limitada, agora já entra na expectativa você ir bem mais longe. E em 28 também, você tem a primeira menção a um registro de TV, a capacidade de você gravar isso, e aqui tem aquelas coisas maravilhosas de arqueologia da mídia. A tecnologia de registro do BERT era uma coisa maluca, porque gravava em discos, era uma agulha, mais ou menos, vocês já viram seguramente em Facebook, alguma coisa assim, ou quem é tarado por vinil, então deve ter olhado uma macrofoto de como é que traduz as formas de onda musical para dentro do sulco do disco de vinil e assim por diante, agulha lê. Imaginem fazer isso com imagem também. Bom, o BERT fez. E esses discos ficaram
perdidos. Sótão de alguém, enfim. Chegou a haver um pequeno comércio de vídeo doméstico, se pode dizer, com gravações desses protótipos aqui. E não faz muito tempo, não está aqui na apresentação, mas depois vocês podem procurar, algumas pessoas retroconstruíram toca-discos que toquem os discos dele. Então, começaram a ser recuperadas vídeos daí desse momento. Mas, isso aqui tudo, um invento, grandes distâncias, e assim por diante, a minha televisão não é isso, é aquilo. O que a gente pode observar aqui, que essencialmente ainda está no noticiário científico, né? Está dentro da ciência. Você não está dialogando ainda inteiramente com a cultura. Observe, se fala, ele transmite, ele faz, e vai para lá, e vai para cá, mas o que você vê? Não tem. Aqui isso ainda não era importante. Certo? Isso é um ponto curioso. E tem um ponto de clivagem importante aqui, que é justamente o momento que você cruza da ciência em direção à cultura. Colocar dessa maneira um pouco reducionista, mas quando se começa a falar efetivamente do conteúdo que está se transmitindo aí. E mais uma vez isso da capa. Né? Em 1930, é bonitinho isso aqui. Esse aqui foi, na verdade, foi a primeira menção que eu descobri. Eu olhei e disse, não pode. Como assim? Em 1930 alguém falava de televisão e descrevia direitinho. Como assim? Certo? Né? Puxa vida, é quase encontrar o DeLorean do De Volta ao Futuro, certo? Mas assim, 20 anos antes, né? Como assim? E daí, vocês já podem ver, lá do fundo deve dar para ler aqui a manchete, milagre ou feitiçaria, né? Já começamos bem. Mas o negócio é o seguinte, nesse ponto aqui, o que os caras estavam fazendo justamente? Eles estavam fazendo um comentário a respeito de uma transmissão de uma peça do dramaturgo Luigi Pirandello, que foi, isso aqui não é o original, isso aqui é uma refeitura feita pela BBC em 67, mas com os mesmos equipamentos originais, tal, porque o original infelizmente se perdeu. Mas então os caras estavam comentando assim, que coisa maravilhosa, mais uma vez, todas aquelas expectativas e desejos que acontecem com relação a novas tecnologias. Sejam novas no contexto em que estiverem, certo? Quando vem a internet, né? Essa aí todo mundo pegou. Né? Então sempre tem aquela expectativa. Puxa vida, agora a humanidade sai do brejo. Né? Agora a humanidade pode se informar, se educar, conversar bastante entre si, acertar suas diferenças, seremos todos irmãos, que beleza. Né? Então, por outro lado, alguém vai dizer, não, mas isso aí vai levar à decadência. Né? Agora sim a humanidade vai para o brejo. Né? Então, qualquer nova tecnologia ela é sempre tensionada por esses medos e grandes expectativas. E com a televisão não foi diferente, embora décadas antes. Né? E aqui no texto, que não fica tão claro para ler de longe, o que a gente pode observar, os caras começam assim, se estivéssemos na Idade Média, teríamos que perguntar se isso é milagre ou feitiçaria, porque talvez não fosse a primeira, mas fosse a segunda, certo? E assim vai indo, e eles começam a citar justamente a exibição dessa peça aqui, que foi um dos primeiros conteúdos transmitidos. Isso aqui na refeitura, foi seguido o script original, que tinha sido preservado, mas algumas coisas já nos chamam a atenção. Quando alguém for criticar vocês, guardem isso. Guardem isso. Quando alguém for criticar vocês por ter filmado com o telefone na vertical, vocês podem dizer, eu estou homenageando a história da televisão. Certo? Porque a televisão, o modelo de televisão eletromecânica do Joseph Baird, inventor inglês, era assim. Era uma janelinha vertical, por um monte de detalhes tecnológicos que não vêm ao caso, certo? Vocês podem ver que a resolução também não era tudo isso, certo? E tem, né, uma resolução bastante limitada, né? Basicamente, hoje a gente olharia e diz assim, é uma GIF animada bem simplesinha. Mas tinha som, aqui o som está baixinho, tá ali, não está plugado para vocês ouvirem, mas dava.
certo? Essa é uma pesquisa que a gente estava fazendo no grupo de pesquisa. O quanto de resolução você precisa para fruir uma narrativa audiovisual. A gente descobriu que o mínimo necessário já dá, já conecta as pessoas na história. E tem análise da BBC, publicações da época da BBC, que eles dizem que as pessoas detestavam essa resolução, as pessoas adoravam, era uma coisa realmente que dividia as pessoas, mesmo em 1900, nem todo mundo achava isso maravilhoso. Porque, puxa vida, pense, em 1930, o cinema já estava bem madurinho, né? Já tinha bastante coisa bacana para ver no cinema e bastante bem fotografado, atuado e assim por diante. De qualquer maneira, 1930, capa do jornal, é o momento em que esse meio, ele é, dito assim, alguém sério da alta cultura, sei lá, o Pirandello, um dramaturgo respeitado, empresta seu nome para esse novo meio. E também tem um outro ponto aí que a gente pode citar, então aqui, 1930, casualmente na imprensa nacional, tem pouquíssimas menções, mas é uma menção significativa que faz essa inflexão. As coisas vão indo aqui e tem justamente um outro pico que merecia a investigação, que é do ano de 36, por motivos óbvios, certo? Tem uma outra coisa, tem uma outra linha de estudos, que são estudos olímpicos, e aí o que a gente pode observar é que, como estamos em tempo de Olimpíada, é sempre importante lembrar que a Olimpíada, desde sempre, é um gancho para a introdução de novas tecnologias de comunicação. Nesse ano, então, a NBC americana está fazendo transmissões regulares em 4K para os Estados Unidos. O OBS, que é o Olympic Broadcasting System, que é o eixo principal de transmissão, só está gerando em Full HD, em alta definição padrão, não adotou o 4K geral, mas tem transmissões de teste dos Jogos Olímpicos em 8K, certo? Que é o padrão da NHK. Então, cada um desses mega eventos, a alta definição começa a se massificar em Barcelona, em 92, tem estudos muito interessantes pontuando o que se introduziu a cada época. Em Berlim, justamente foi a menção à televisão. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, os Jogos Olímpicos aqui, manchete do jornal ali, trabalharão nesses Jogos Olímpicos também, pela primeira vez, os aparelhos de televisão, permitindo que 1 hora depois de consumada uma corrida, uma regata ou uma prova, o nova-iorquino possa assistir já isso em um dos seus cinemas. Prometeram e não cumpriram, certo? Você não tinha ainda um link de satélite capaz de transmitir no rádio, nunca funcionou direito, o rádio de onda curta era muito instável para transmitir televisão, mas efetivamente o que os caras inventaram em Berlim era uma gambiarra genial, certo? Gambiarra de engenheiro, ou seja, uma coisa maluca, que era um híbrido entre TV e cinema, que por absoluta falta de maneira de você transmitir eletronicamente o ao vivo, os engenheiros lá puxa vida, agora me escapou o nome da televisão alemã da época, tanto faz. Depois, quando alguém colocar esse vídeo no YouTube, então depois legenda aqui embaixo o nome, certo? Depois, oi? Obrigado. Daí depois a gente coloca ali. Então o que acontece? Justamente em 36 em Berlim eles tinham isso aqui, ou seja, olhem que coisa maluca. Você tinha esse caminhão de externa, uma figura bastante conhecida, de prática de televisão depois. Só que essa câmera zona que estava ali em cima era uma câmera de filme, não era uma câmera eletrônica. E essa câmera de filme, vocês podem observar nessa ilustração aqui, o filme rodava, ao sair da câmera, ele passava uma série de banhos químicos, já ia sendo revelado, e em poucos minutos você tinha o filme revelado, que daí era telecinado, passado por sinal eletrônico, e daí transmitido. Então você tinha um atraso de 10 a 15 minutos para a transmissão de cada evento. Joy diz, puxa vida, certo? Que esforço de reportagem, caramba, certo? Realmente uma coisa impressionante. Porém, aí nós caímos na mesma coisa. Da tecnologia à cultura, voltamos a falar de tecnologia. A gente pode dizer isso aí. Vamos falar das coisas menos abonadoras. Primeira coisa menos abonadora dessa solução é isso aqui, ó. Tem esse ótimo documentário de televisão sobre a suástica, que eles conseguiram recuperar alguns desses registros de televisão da época.
Isso aqui é uma transmissão de um jogo, certo? De futebol. Vejam. Áustria contra a Polônia. Né? Ai, ai, ai. Né? Então, puxa vida, né? Está faltando alguma coisa. Né? A gente olha e diz assim, para começo de conversa, né? O que está faltando que é essencial em televisão? Corte em multicâmera, para você conseguir fazer uma cobertura de várias coisas que estão ao vivo. E daí, certo? Não é exatamente a melhor visão de um... Então, gravação de batizado, exatamente. Exatamente. Em VHS, né? Em VHS roots, assim. Então, e sem edição, né? Então, exatamente. Então, esse aqui é gravação de batizado circa 1977, assim. Então, o negócio é o seguinte. Então, era tecnologicamente uma solução interessante? Sim. Em termos de gramática, de TV, de conteúdo, funcionou? Não, exatamente. Não, exatamente. A solução tecnológica não dava conta do evento. E também tem uma outra coisa. E aí, né, os problemas de um Estado fascista, como o que, né, controlava a Alemanha nessa época. 36, Hitler no poder e assim por diante. O que acontece? Distribuíram televisões por vários lugares de Berlim. Normalmente, correios, outros prédios públicos e tal, para mostrar, fazendo um gesto de propaganda, né, para divulgar como os engenheiros eram bacanas. Engenheiros lá do Estado. E daí o que acontece? As pessoas começaram a não ir no estádio. Os estádios, vocês sabem que um Estado fascista precisa de manifestações de muita gente junta. E empolgação, e assim por diante. Começou a esvaziar alguns espetáculos, uns eventos públicos. E o que os caras fizeram? Desliga as transmissões. Não tem, as pessoas têm que ir lá presencialmente. Então, questões aí da ausência de democracia e do fascismo, cruzando com essa história da tecnologia. E, principalmente, o que a gente vê aqui também é que o contraparte de linguagem cinematográfica, que é a cobertura dos jogos feita pela Leni Riefenstahl, é efetivamente muito superior em termos de linguagem, ainda que só saísse 2 anos depois. Essa sequência do salto no trampolim é uma das mais conhecidas do filme Olímpia, e é tão legal, porque isso aqui virou, com tudo que a gente possa falar mal ideologicamente, politicamente, de tudo que aconteceu nesse período, essa mulher sabia filmar. Né? E o que acontece? A gente pode observar aqui que definiu o template do que seria a cobertura ideal. Hoje a gente vê isso ao vivo. Certo? Basicamente, a câmera que desce para dentro da água, acompanha o replay em câmera lenta e assim por diante. Aqui essas imagens eram organizadas de uma forma poética. Você não tem o score, você não tem o ganhador aqui. Era por uma questão muito mais estética do que informativa, mas isso acabou convergindo como uma construção de gramática para dentro da televisão. Estamos chegando aqui no final, aqui transmissão, primeiros protótipos de televisão nos Estados Unidos em 36, e aqui a gente pode observar um outro detalhe interessante. O template aqui já é o modelo padrão, já é inspirado pelo rádio debate e por uma pequena cena de um cinejornal, alguma coisa assim. Isso aqui era transmitido ao vivo e você basicamente tinha uma câmera de cinema já documentando isso para você ver. E assim por diante. Vamos passar aqui. E já em 1940, né, um ano depois da introdução pública, a gente vai ver que a RCA solta esse relatório aqui, que ele diz que as transmissões elas eram separadas em 1/3 ao vivo com unidade externa, 1/3 em estúdio e 1/3 material pré-gravado em filme. Uma combinação que permaneceu sendo usada. Pois bem, passeamos aí então de 26 até aí 36 nessa construção imaginária e continuam a ter notícias e pequenas invenções e pequenas menções pela imprensa brasileira. Afim, tem uma coisa que nunca tem, e isso é muito curioso. Nunca nenhuma dessas colunas, e eu li todas as 291 menções, se pergunta, não vamos ter isso no Brasil?
Nenhuma pergunta. Ninguém diz. É tudo notícias, quase uma curiosidade científica ou cultural de fora. Isso é muito intrigante. Você só vê menções a isso aparecerem como nesse caso aqui. Então a gente tem uma propaganda de um programa na Rádio Record. E daí vocês podem ver aqui, né? Televisão ainda não. Rádio, teatro diariamente na Rádio Record. Em 36, certo? Então, o que eu destaco nessa propaganda aqui, que graficamente é muito simples, né? É uma tipografia simplicíssima, mas é uma coisa assim para você atalhar para o seu leitor padrão e colocar aqui só televisão, ponto de interrogação, sem maiores explicações, significa que já se assumia que todos os leitores sabiam direitinho o que era, o que poderia entregar e assim por diante. Então, esse é um momento que esse imaginário ele já está construído e só seria alcançado 14 anos depois, com a chegada das coisas, né, enfim, com a implantação da TV Tupi, e depois de toda a rede associada, que no Rio Grande do Sul vai ser a TV Piratini, que vai demorar mais um pouquinho, vai ser só em 59. Bom, 2050 é hora de chegarmos no nosso epílogo. Certo? Então, temos aí um epílogo. Não, infelizmente, como não temos palestra semana que vem, não temos gancho, né? Que isso aí seria ótimo de ter. É muito televisão, então dá um gancho também. Então, no episódio da semana que vem, né? Então, né? O negócio é o seguinte, né? Ou termina com suspense, né? Então, epílogo. O negócio é o seguinte. Imaginários não morrem. Certo? Imaginários. O meu colega lá do pós-graduação, o Jacques Weinberg, ele diz uma coisa que eu acho muito pertinente. Ele diz assim, você não pode matar uma ideia não pode ser morta. Uma ideia continua viva enquanto ela vai sendo passada adiante. E dessa maneira, a gente pode ver que os imaginários desse meio, eles continuam a dar frutos e continuam a encontrar novidades. Então, se a gente conta só no Brasil, a gente tem aí 60 e tantos anos de televisão. Se conta desde o Albert Robida, você tem 100 e tantos anos de televisão. Isso não vai embora quando a gente chega em todos os meios digitais de imagem contemporânea. E é tão curioso que, por mais novidade que a gente observa, por exemplo, em canais do YouTube, em produções de vídeo online, em Snapchats e assim por diante, se você olhar bem, e esse aqui é um projeto de pesquisa que acabou de acabar, lá, acabei de entregar o relatório final dele, agora está indo para as publicações. Se a gente, então, esse aqui ainda está bem embrionário mesmo, né? Então, o que acontece é o seguinte, se a gente olhar nos canais mais populares do YouTube, a gente vai encontrar algumas coisas que são muito conhecidas, né? Ainda que com algumas transformações bem significativas. Os canais mais vistos, assinados no país, vários de vocês devem conhecer. Ana Maria Brog, né? Puxa vida, Puxa vida, você passou a vida inteira vendo isso na TV, certo? Com vários cozinheiros e cozinheiras de TV, certo? Então, se você olha, até hoje, se você liga no cabo à noite, o que tem de gente cozinhando na TV é absolutamente desesperador. É um apelo ao assalto à geladeira, certo? Você tem ali. E aqui, nosso amigo do Brog aí, o cara vai fazendo. Só que o que ele vai fazendo? O que acontece aqui? A gramática veio da TV. Você tem várias câmeras, você tem uma câmera meio em plongé, que daí dá o detalhe na panela para você ver com que cara a coisa fica. Você tem ali as coisas limpinhas, colocadas. Se sobrar umas farinhas ali, se sobrar uma sujeira, vai parecer que as coisas estão estragadas. Você tem aqui toda uma profissionalização dessa jogada, cujo espelho é toda a tradição da televisão nisso aí. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem aquela característica contemporânea, que é todo o colapso de uma estrutura de produção e financiamento, certo? Então, você tem aqui o cara que faz, é na cozinha de casa. Você consegue ver, se vocês olharem, pegarem um vídeo em alta definição, vocês começam a estudar os reflexos aqui no micro-ondas, aí já vira meio aquela cena do Blade Runner, né? Que o Deckard vai lá ampliando a foto para ver os detalhes, assim. Mas se vocês olharem lá, fizerem um CSI aqui nesse vídeo,
vocês vão ver que basicamente são 3 DSLR, 3 câmeras, como essas que estão gravando aqui a palestra, e essencialmente tem um corte de câmera ali, uma captação, e pronto, você comprimiu toda a estrutura de produção para uma produção individual, e você tem aí uma gramática que vem de um lado, um histórico que vem de outro, e você tem essa tradição rediviva aqui. Outro detalhe aqui também, Tasercraft, um dos outros mais vistos do país. Onde já vimos isso, certo? Você pode olhar aqui, uma transmissão esportiva com 2 narradores com os seus fones de ouvido comentando a coisa. Você tem justamente uma multijanela aqui colocando para sintetizar o espaço onde as pessoas estiverem. E você tem aqui, muda o esporte? Muda, não é mais futebol, qualquer esporte mais conhecido, esse joguinho biruta aí. Sim, tudo bem. São 2 magrões que encontraram um jeito de fazer a coisa de dentro dos seus próprios quartos, que você olha ali, tem todos aqueles indícios de dentro de casa ali e tal. Sim, mas fala com o seu público de uma forma muito direta também. E essa é uma das características dessa compressão contemporânea, ou seja, você vai tendo um nivelamento da conversa, você vai falando de uma forma muito mais transversal aí, 20:55, temos lâmina 48 de 51, estamos quase lá, fechando 1 hora e fechando direitinho aqui. E por último, né, outra categoria de videoblog muito relido, muito visto hoje em dia, que com dezenas de coisas, Camila Coelho, maquiagens e afins, e aqui eu acho, talvez aqui esteja uma das relativas novidades da coisa. E nessas imagens aqui sempre tem uma coisa muito curiosa, né? Por um lado você tem a retórica visual do lá em casa, né? O interruptor aqui, certo? Você olha e diz assim, puxa vida, se você fizesse um estúdio, você tirava aquele interruptor, né? Nem é bonito o interruptor, né? Não, mas tá ali, né? Aqui tem um arremate mal feito aqui no friso da porta, né? Daí você começa a olhar e dizer assim, tudo bem, quem sou eu para falar mal dela? Muito talentosa no que faz e tal, e é de grande sucesso e com milhões de admiradores. Se eu falar muito, daqui a pouco tem uma chuva de twitters contra mim. Então, mas o que acontece é o seguinte, nessa ideia de uma comunicação transversal, você vai ter assim, para você acreditar, você estabelece um vínculo de confiabilidade entre emissor e receptor, entre quem fala e quem ouve, que desconstrói um pouco, desconstrói bastante, na verdade, aquelas diferenças que aquilo veio dos encantados estúdios de Hollywood, que ninguém sabe como é que fez, que continuam vendendo, você vai olhar lá Transformers, continua tendo um monte de gente vendo, mas tem esse tipo de comunicação que fala de igual para igual com os seus públicos, certo? E esse é o grande formato, é um dos grandes esquemas do contemporâneo. E aí se estruturam do nada, a gente viu se estruturar nos últimos 10 anos, uma série de modelos de negócio e possibilidades para vocês que estão se aproximando, dando seus primeiros passos no mercado da comunicação, de encontrarem oportunidades, janelas, formas de comunicação, de encontrar o seu sustento, que simplesmente não estavam no mapa há 5 anos atrás. Isso é totalmente real, mas ao mesmo tempo exige dedicação, exige esforço, e aqui o que a gente pode observar efetivamente que a tela, que antes era basicamente alguma coisa que todo mundo estava vendo e via uma realidade distante, todas as coisas que a gente via aqui, elas prometiam algo bastante distante, você vai ver que aqui essa tela virou, de uma certa maneira, um espelho do Robidá, que fala de igual para igual com quem está falando ali, quem está curioso para ver as coisas que se apresentam. Bom, são 3 exemplos entre dezenas de outros, e na fragmentação lá que o Uríquio coloca, que eu mencionei ele antes, se fragmentaram tanto os ídolos e celebridades e conhecidos na internet, que sempre quando a gente fala com uma plateia de alunos, sempre o que a gente escuta são dezenas de exemplos interessantíssimos que a gente nunca ouviu falar, que a gente estava olhando outros canais. Então, com isso aí, eu agradeço a atenção de vocês e concluo meus comentários por agora. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção.
Roberto, muito obrigado. Desde imediatamente, então, abrimos a nossa sessão para perguntas ao nosso palestrante. A mesa está inspirada, João está inspirado? Sempre está inspirado, João. Então vamos começar por ti. Alô. Então, Roberto, obrigado. Eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte, e aí ela vai pegar um pouco uma tangente em relação a algumas coisas que você falou, mas que estão mais ou menos presentes. Você mostrou uma série de experiências prévias em relação à televisão e mostrou uma expectativa muito curiosa, que é aquela ideia de que a televisão pudesse se constituir não como um canal de espetáculo, mas como uma via de mão dupla de comunicação, e eu me senti basicamente quase que voltando no tempo e relendo Pierre Levy, enfim, contando para a gente que em algum momento as pessoas poderiam estabelecer um vínculo comunitário que ultrapassaria a fronteira da esquina, iria até o infinito. Curiosamente, a gente olhando para as mídias, a gente vendo a história que você contou, a gente percebeu que não é bem assim. Olhando para as mídias contemporâneas também, eu tenho a impressão que a gente pode observar que também as coisas não seguiram muito por esse caminho. Eu tenho a sensação que a televisão, o audiovisual na internet foi se tornando uma forma através da qual se repaginam espetáculos que nós já conhecíamos. É sobre a Netflix. House of Cards certamente não era aquilo que as webséries dos anos 90 prometiam que iam ser, interativas. Ela é um programa de televisão sofisticadíssimo, distribuído através de uma técnica digital, onde tem um acervo gigantesco no qual você pode pesquisar, tem o fluxo e alguns outros serviços que você pode assistir continuamente, e que de uma certa maneira se assemelha muito a isso que se tornou a televisão como nós conhecemos. E a pergunta, um pouco sacana, será que existe a possibilidade da televisão se transformar em alguma coisa que não seja isso? Será que existe alguma chance concreta da televisão se transformar em algo que ultrapasse o espetáculo, que realize de alguma forma a expectativa de um canal de duplo fluxo? E se não, por quê? Enfim. É uma ótima pergunta, João, e muito intrigante. Na verdade, vai de encontro a uma provocação que eu também faço aos meus alunos e orientandos quando querem estudar Netflix, séries e tal. Eu digo para eles, mas é a pergunta que eu faço, o que tem de novo? Por exemplo, você tem ali o House of Cards, tudo bem, é interessante, é bem realizado, tem um elenco bom, roteiro, blá, blá, blá. Mas, se isso é para ver no streaming, por que você não tem um único fluxo de 10 horas? Por que é separado em episódios de 1 hora? Por que não é uma tripa contínua de 10 horas que, sempre que eu voltar ao Netflix der play, ele volta do ponto onde eu parei? Então não teria problema, né? Então por que você tem que ter a estrutura quase que esperando um break comercial, um gancho e assim por diante, bem tradicionalzinho? Abertura, créditos de abertura. Bom, de créditos de abertura, meu coração bate mais forte, meu tema de pesquisa no mestrado. Então esse aí podia tocar pelo menos uma vez no começo. Esse aí eu preservaria. Mas, de qualquer maneira, é pertinente. O que eu acredito é que muitas vezes a permanência desses formatos, ele também responde a algumas formas de consumo que estão ancoradas no jeito de se viver o dia a dia. E aí tem uma coisa que não entrou aqui nas lâminas, mas também apareceu na pesquisa aqui, quando eu descobri essas coisas da televisão nos Jogos de Berlim, em 1936. Fiquei muito curioso com isso, como é que era essa híbrido entre TV e cinema. E eu fui olhar, tipo assim, tudo bem, mas se passava os Jogos Olímpicos, quando entra a Olimpíada ou uma Copa do Mundo, ela destrói a grade de televisão, como a conhecemos, ela bagunça a grade naquelas 2 semanas, mais ou menos. Como é que era uma grade em 36? Né? Aquelas perguntas assim que, né, você olha e diz assim, não, mas por que você quer saber isso, Roberto? Porque sim, porque parece intrigante, né, o suficiente. E vai daqui, vai dali, pesquisa aqui, pesquisa ali. Acabei encontrando. E a grade era paradoxalmente muito parecida com o que a gente tem hoje. De manhã tinha programas culinários, programas infantis, programas para a família. De meio-dia, um telejornal. De tarde, entretenimento leve. Ao anoitecer, o horário nobre. Um telejornal, um debate, um filme. Fim, certo? Então a gente vai dizer assim, caramba! Né? Então, o que está acontecendo aqui? Então, um pouco do ritmo de trabalho, e a quem eram endereçados isso, era meio parecido com o que a gente
talvez encontre até hoje. Claro, quando você tem um canal 24 horas, isso muda drasticamente, tem várias críticas, por exemplo, há filmes de censura mais elevada que passam de manhã, porque o canal é pautado por Los Angeles ou por outro fuso horário, sei lá. Mas é uma questão muito interessante. Se a televisão pode criar coisas novas, eu acredito que sim, mas talvez a gente tenha que investigar, talvez a resposta esteja quase que numa economia de produção, que é daí que vem, que às vezes você vê um espocar de uma criatividade que não se sustenta, né, ou que fica muito limitado por algumas coisas. Se a gente olha, por exemplo, coisas bem próximas do nosso cotidiano, como A Grande Família. Sitcom no Brasil durou, ajuda os universitários, 10 anos, 12 anos, 14 anos, quanto tempo durou? 12. Alguém disse 12. Quem dá mais? Vendido por 12 anos. Muito bem. Então, vocês lembram? O último episódio da Grande Família foi muito legal. Porque era o seguinte, claro, era divertido, aquela sitcom, parará, Linneu construindo o barco, então, mas o último episódio era especialmente transgressor, porque vinha alguém da Globo Filmes e dizia, queremos fazer um filme sobre a vida de vocês. Então eles construíam um cenário, um meta-cenário da Grande Família, eles encontravam o elenco que os interpretaria, tinha toda uma relação de metalinguagem construída, que eu olhei aquilo e disse, genial, certo? Um respiro de novidade entre aquela pizza marguerita de diversão que você tinha toda semana. Mas daí você tem, normalmente, de uma forma limitada, né? Então, quando muda as estratégias de financiamento, de produção, daí eu acho que tem um espaço para você ter mais criatividade. E principalmente hoje em dia, eu sou bastante otimista, eu acredito que tem mais espaço do que nunca, porque se desvinculou a tela daquilo que entregava até a tela. Então você pode fazer convergir, entrar qualquer conteúdo para dentro da tela, conteúdo que veio direto da internet, daqui, dali. Então, porque os meios tradicionais eles tendem a preservar muito do hábito, né, daquilo que as pessoas já estão habituadas. Obrigado. Alô? Perguntas? Vamos lá. William. No centro geográfico do auditório. Boa noite. Boa noite. Eu acho que a tua pesquisa ela é um índice que a gente pode utilizar para ver várias coisas. Eu acho que ela tem um plano profundo e eu queria tocar num assunto que eu acho que ele é perpendicular ao que tu estava comentando. Assim. Me chama a atenção, observando as imagens que tu trouxeste, que tu usou ao longo da tua fala, que quase sempre o estereótipo da televisão está correlacionado a uma família assistindo e quase sempre seguindo um mesmo modelo, né? E sempre o homem da família está mais próximo da TV e parece que ele tem uma tutela sobre o que vai ser assistido, tem quase que um papel de censor do meio familiar, né? E eu lembro sempre de uns relatos da minha avó, que ela é anterior à televisão, e ela comentava que na família dela eles assistiam rádio, né? Então eles se reuniam na sala de casa em torno do rádio e todo mundo ficava ali colocado. O pai dela selecionava as estações, ia trocando e ele dizia, acabou, e as pessoas iam dormir. Então, com essas imagens e com esses relatos da minha avó, eu percebo que havia nessa época uma predisposição das famílias em se reunirem em torno de um meio qualquer e a partir dali, sob a tutela do homem da família, consumirem algum tipo de informação. E a mim interessa essa relação do modelo de família e do sucesso da televisão. Me parece que no seio da predominância da TV como meio de todo aquele período, mora também uma prevalecência do modelo tradicional de família. E que a gente pode, claro, explicar o progresso da TV a partir de uma evolução tecnológica dos investimentos que foram feitos em cima desse meio. Mas eu acho também que o sucesso dela mora e a força dela como mídia de massa mora nesse modelo que predominou e que em determinado momento da história entrou em decadência. Queria saber se tu também enxerga essa relação e se tu acha que a crise da televisão como meio pode ser o reflexo de uma mudança do modelo familiar, porque a arquitetura da sala continua mais ou menos a mesma, mas o comportamento das pessoas que habitam a sala
e a correlação de forças entre esses membros mudou bastante de 50 anos para cá. É uma ótima pergunta. Como é que é teu nome mesmo? Carlos. Carlos. Uma ótima pergunta, Carlos. E eu, em linhas gerais, eu concordo contigo. Eu acho que principalmente tanto no Robidá, mais do que todos, né? Você vê, tá lá o cara em algum lugar do mundo e a esposa tá amamentando em casa os seus vários filhos, né? É uma coisa que sempre são famílias heterossexuais, heteronormativas, brancas e tal. Vocês têm um bocado de estereótipos aí colocados, e estereótipos que não refletem exatamente a visão do mundo em que vivemos. Um mundo que a gente gostaria que fosse ainda mais aberto e plural do que efetivamente a gente encontra por aí. E eu acredito que sim, eu acredito que a publicidade, muitas vezes, ela tende a mirar em algumas questões, em alguns modelos, né, no sentido bem de o modelo que é escolhido para representar o espectador médio. Em alguma pesquisa, os caras devem ter intuído ou apontado que queriam vender para aquele público. E isso aí só vai mudar mesmo no carrossel ali de imagens da Netflix. Mas assim, muda, mas tem. Bom, continuam existindo famílias como aquela, mas tem várias outras coisas. Eu acho que várias outras maneiras legítimas de existir e de se inserir no mundo. Eu acredito que a questão, por exemplo, assim, de uma erosão de poder da televisão é uma questão bastante complexa, né? Porque eu acredito que isso que tu coloca, uma mudança na sociedade que vai pressionar por outras formas de representação. A gente vê, inclusive, por exemplo, a gente desvia um pouquinho da televisão e a gente vai olhar em talvez um exemplo um recorte um pouco menor, por exemplo, coisas como filmes de contos de fada e assim por diante. Agora a gente está mais ou menos num refluxo que foi o modelo Shrek, né? Então, você tinha coisas que repetiam, tipo Branca de Neve, e repetiam, até um momento em que ali, fins da década de 90, sai o Shrek e inverte tudo aquilo. Ele, inclusive, clona a abertura do Branca de Neve, e o Shrek pega o papel e, né, resolve uma necessidade fisiológica no banheiro. Para dizer assim, olha, mudou o lance, o protagonista agora é outro, é uma inversão bem dentro de um contexto pós-moderno da cultura. Essas inversões, essas explorações de outros modelos, elas entraram para dentro do mainstream de tal maneira que elas meio que gastaram. Então a gente vai olhar, por exemplo, você olha daqui a pouco o mega sucesso de um Frozen, que é uma história, por um lado, bem quadrada, mas com alguns toques importantes. Reposicionado a ideia que a princesa mais jovem se casaria com o cara que conheceu naquele momento. A princesa mais velha diz que o negócio dela, ela não quer se casar com ninguém, ela quer lá o seu castelo na neve. Então é possível ler subtextos de várias mensagens aí, tem gente que interpreta como uma questão LGBT, interpreta de várias maneiras. Mas o que é interessante, a gente vê que tem todo um movimento de idas e vindas nisso aí, que é para a representação mesmo de um gigante tradicionalmente bastante conservador, como a Disney, vai trazendo algumas pistas disso aí. E eu acho que a televisão no Brasil, especialmente se a gente olha um standard de teledramaturgia como a telenovela, ela tende a representar, muitas vezes, valores bastante conservadores. Tanto que você vai ver questões de representação de cenas de amor homossexual, de beijo gay, na novela das 8, na Globo, é muito recente. Né? Só na Liberdade, agora teve uma cena de encontro íntimo entre personagens e demorou, né? A gente vai dizer, demorou, meu amigo. Assim, o cinema já faz isso há horas, né? A sociedade já está mais além e a televisão ainda tem, mas isso acho que tem um pouco dessa persistência, que as pessoas sempre têm essas representações provocam uma insegurança, as pessoas têm essa insegurança do espelho, né? Se aquela imagem ela está
representando a sociedade como um todo, é uma questão metonímica, né? Então, se você viu uma imagem que mostra, sei lá, um crime nas ruas do Rio de Janeiro, como o tema de ontem para hoje, que é os nadadores lá americanos que disseram que tinham sido assaltados, mas foram pegos na tampinha e tal. Daqui a pouco, se essa metonímia cola, você viu uma imagem da cidade que falou alguma coisa de ruim, isso passa a ser toda a cidade quando você olha ela pelo funil da televisão. Então, e essa metonímia, quando as pessoas olham aquilo ali, sempre há uma insegurança muito grande que a gente percebe em áreas conservadoras da sociedade, não como aquilo sendo um meio, uma maneira legítima de viver a sua vida e seus amores e assim por diante, mas como se aquilo fosse uma generalização e que daqui a pouco você está deseducando as crianças. Não, cada um encontra o seu caminho e assim por diante. É nisso que eu acredito. Eu acredito que tem a ver, mas a questão é bem complexa. Muito bem, temos agora aqui o nosso, em homenagem à tua pegada arqueológica, o nosso cinegrafista Fernando aqui vai te fazer uma pergunta. Ok, para a lente da verdade. Então, eu estava... Vou fazer de documentário, olhando para o lado da câmera, então. Eu estava pensando, assim, nas imagens que tu mostrou, que tu falou que eles estavam tratando muito televisão desse ponto de vista mais científico, assim, e a gente foi ver depois que ela estabeleceu que ela adotou, claro, uma linguagem mais do cinema, assim, obviamente, por ser um meio visual, mas uma lógica de mercado que era do rádio, né, que é o grade de programação, do apresentador, enfim. Então, meio que desses dois meios. Eu estava pensando nesse período antes da televisão sair, quando ainda estava nessa época de especulação, né, do que seria a TV. Eu vi que eles puxaram bastante a questão do rádio, né, tu assistiu o rádio, mas eu vi pouca referência ao cinema, assim, realmente. Eu percebi mais eles estavam puxando essa lógica e mencionaram um pouco o cinema, o que depois a gente foi descobrir, né, que a televisão meio que foi um golpe pesadíssimo para o cinema, assim, né, uma coisa que tirou muito público do cinema, tirou um protagonismo do cinema, mas pelo visto não era uma coisa que se imaginava antes, assim, enquanto o rádio meio que já se imaginava. Eu queria ver tu falar um pouco sobre isso, sobre se nessas pesquisas talvez você tenha visto e não tenha aparecido aí nesse recorte que tu nos mostrou, mas se eles já previam essa não substituição, mas tirar esse protagonismo do cinema, se tinha muito essa ligação com o cinema que viria a ter depois, ou se foi uma coisa que não era tão imaginada, o rádio tinha mais imaginavam mais em ligação ao rádio do que ao cinema. É uma bela pergunta, porque mostra também conteúdos que a gente poderia dizer que são proto-cross-mídia ou proto-transmídia, antes dessas palavras serem sequer sonhadas. Nas matérias, nas menções, não tem nenhuma menção direta à intenção de roubar os conteúdos do cinema, ou roubar a audiência. Até porque essas matérias, muitas vezes, elas estão vinculadas a um momento de vender o novo. E muito delas fala da TV ainda em estágio experimental, dentro do laboratório. Então é uma alegria tão grande que a coisa, sei lá, pegou, né? Toquei aqui, pegou lá, ótimo. E até aqui apareceu em algumas menções, tipo aquilo ali que vocês viram. Então você poderá ver rapidamente em Nova York, em outro continente, na sala de cinema, aquilo que acabamos de filmar aqui. Há uma ideia de complemento. Tipo assim, vamos dar ao cinema aquilo que ele não tem, não consegue ter, que é a agilidade, o instantâneo, o estar junto. O cinema não consegue quase nunca ter isso. E havia essa ideia, mas isso aí era, muitas vezes, o papo dos inventores, dos primeiros marqueteiros. Efetivamente, uma tecnologia ela ganha sentido quando ela raspa com a multidão, quando ela encontra o seu grande público. E o que acontece, como tu bem pontuou, na década de 50, nos Estados Unidos, que daí está mais próximo de nós, o que a gente pode observar é que a televisão, ela rouba, deixa eu me lembrar do número, se não me engano são 40% ou 50% das bilheterias. Quando começa a difundir televisão pelos Estados Unidos, pelo menos 40% das bilheterias somem num período de 5 anos. As pessoas param de ir tanto ao cinema. E isso soa um alerta geral. E o que acontece? As empresas produtoras de cinema que estavam com as costas viradas para a televisão, daqui a pouco
começam a produzir para a TV também. E tu começa a ver as primeiras coisas do filme da série de TV. A série de TV gera um longa-metragem. O longa-metragem gera um spin-off na TV, que hoje em dia parece ainda uma certa novidade, mas os primeiros exemplos são da década de 50, com Dragnet, então uma série policial da época e tal. Então a gente vê isso aí. Agora, sem dúvida, especialmente no Brasil, o know-how, até porque aqui nunca vingou exatamente uma Hollywood, esse momento que lança a TV Tupi também é um movimento daquelas empresas como Atlântida, né, e Veracruz, as grandes empresas cinematográficas brasileiras que tentam vingar, não vingam. A matriz da TV vem do rádio, especialmente no Brasil, e vai encontrando aos tropeços algum jeito de criar sua identidade visual. Curiosamente, isso aí também explica por que a radionovela e depois o que vai ser a telenovela fica tão importante, que era muito a partir da oralidade, e vira lá. E explica também, é uma pepita histórica, assim, por que a gente tem, só em telenovela da Globo, sempre um grande crédito de abertura. Sempre tem uma abertura gigante ali. É porque daí os caras, da década de 60, quando estavam constituindo a Rede Globo, os caras olharam as aberturas, especialmente de filmes do James Bond e da Pantera Cor-de-Rosa, mas assim, caramba, né? Para a gente emprestar um pouco do prestígio desse meio constituído que é o cinema, que é essas grandes séries de filmes, para dentro desse nosso meio emergente, para a gente conseguir fazer, vamos trazer isso para cá, e daí consolidou como a identidade do meio, e a gente tem uma tradição de design para televisão muito forte no Brasil, que se espalhou depois para várias emissoras. Mas então é bem verdade isso. No primeiro momento, esses primeiros inventores viam a TV como um complemento ao cinema, viam como entregando coisas que o cinema não podia, mas sem querer canibalizar o cinema. Na prática, quando a televisão não consegue atingir essa bidirecionalidade toda, ou multidirecionalidade, enfim, ela acaba canibalizando o cinema e daí dando luz a vários outros movimentos do cinema. Tela larga, som estereofônico, 3D, que daí são coisas que o cinema desesperadamente inventou para chamar as pessoas de volta para a sala. Temos uma pergunta lá no fundo. Algumas palavras na tua palestra me chamaram a atenção e eu vou fazer a minha pergunta em cima disso. Convergência e a radicalização, ou a forma radical, ortodoxa, como a TV age nos dias de hoje. Um exemplo é o Porta dos Fundos. O Antônio Tabet, ele comentou que ele queria botar o conteúdo do canal na TV, mas alguns canais fechados se mostraram resistentes a isso no início do projeto. Como o projeto estourou, alguns canais foram atrás, mas ele falou que os que buscavam esse projeto falavam: nós vamos colocar determinados vídeos, mas nesses determinados vídeos nós vamos realizar determinados cortes. Ou seja, o conteúdo produzido não seria integralmente divulgado na TV. TV aberta, então, nem se fala. Eles estão começando a mudar, mas ainda, ao meu ver, em passos muito lentos. Tu não acha que ainda há uma certa resistência por parte da TV em colocar conteúdos da internet na TV aberta, e se essa convergência não poderia ser uma saída para essa crise que a TV passa no momento? Eu concordo bastante com você. Como é que é teu nome? Kael. Kael. Eu acho que faz todo sentido, Kael, porque até retomando aquelas imagens do que seria a televisão, pessoas juntas vendo alguma coisa na tela, o que a gente vê na prática é que a televisão, muitas vezes, ela toma os cuidados, muitos cuidados, porque ela entra sem ser convidada na sala de todo mundo. Então, ela acaba indo para o mínimo múltiplo comum do senso de não tornar ninguém desconfortável. Isso aí, frequentemente, é bastante restritivo em termos criativos, como o próprio Tabet coloca, em relação ao Porta dos Fundos. E é interessante, porque os caras conseguiram encontrar. É interessante que o Porta dos Fundos, mesmo quando foi ali para
se foi para Fox ou para o FX2, e há pouco eles lançaram um longa que não deu muito certo, não cheguei a assistir, mas não deu o estouro que eles esperavam. Isso nos mostra, talvez, que eles tenham criado um hábito, como tantos criadores de conteúdo para a internet, de consumir em pequenas porções e consumir esse vídeo nos interstícios do seu dia. Né, o Porta dos Fundos é o vídeo que as pessoas olhavam no intervalo do trabalho, na hora de comer um salgadinho ali, dar uma pausa, para ter uma diversão ali. Então, ele entra, esse vídeo que está nessas telas pessoais, nessa dimensão pessoal, claro, você pode passar ele numa tela grande. A gente podia abrir aqui e passar na tela para todo mundo fazer, dar um... A cobra mordeu o próprio rabo, né? Virar um cinema que passa o sketch da Porta dos Fundos feito para a internet. E transmiti-lo pela internet de volta. Então, daí, a cobra morderia o próprio rabo mais vezes ainda. Mas o que a gente pode observar, justamente, é o seguinte, que existem alguns modos preferenciais de consumo que os meios, mais ou menos, eles criam por hábito, por proposta, em volta de si. Isso aí condiciona um pouco o consumo. E as pessoas que trabalham diariamente com televisão, sem dúvida, estão bastante preocupadas. Realmente não sabem exatamente o que fazer para... Não sabem o que fazer. Estão sempre tentando alguma coisa nova para trazer atenção. Tem gente que pergunta formas de participação, mande sua foto, você e seu cachorrinho, né? Mande o melhor pôr do sol gaúcho de todos os tempos da última semana e assim por diante. Ou mande seu vídeo, enfim, alguma forma de... Mas as formas efetivamente de participação aí são bastante limitadas. Recentemente começaram a aparecer internacionalmente programas que são efetivamente totalmente participativos de conteúdo e são exemplos extremamente limitados. Mas são coisas inovadoras que podem aparecer aí, mas de uma forma geral, aquilo que é para o espaço público ou espaço social ali em volta da tela grande, costuma ser mais conservador do que aquilo que é consumido no espaço privado, da tela do telefone e assim por diante. Que não é uma coisa que a internet inventou. É algo que, se a gente vai observar, aconteceu antes com a dimensão do vídeo doméstico, certo? Que impulsionou muito o consumo de conteúdos pré-gravados, de coisas à margem dos grandes conteúdos, dos grandes filmes. Pornografia, violência, várias coisas começaram a ser mais consumidas também, porque a pessoa pegava a fita e olhava em casa. Não tinha ninguém olhando quando você saía do cinema e dizia, foste ver um filme aí, hein? Que filmezinho. Então, esse constrangimento público aí, ele sai quando isso vai para a esfera do consumo privado. E com a internet você tem a complementação, você tem o consumo privado, mas ao mesmo tempo você está em rede com outras pessoas que podem ter, você pode encontrar pessoas com gosto semelhante, você pode ter os algoritmos de recomendação que vão sempre entregando alguma coisa a mais, né? Vamos passar aqui para a mesa, Suzana, depois Sônia. Roberto, eu não sei bem se eu vou te fazer uma questão ou um comentário, tu decide como tu vais entender. No ano passado, quando nós estivemos juntos naquela mesa da Alcar, e depois disso eu te pedi para tu me mandares esse material, ou me mandar o artigo quando ele fosse publicado, e agora quando a gente te convidou para vir para cá, e nós te encomendamos aquela mesma fala, e tu ampliaste e atualizaste, etc. e tal, eu, na verdade, já, pessoalmente, na minha pesquisa, já andava não nos mesmos termos que tu, ao acaso, encontrasse esse material que te botou em xeque algumas, te botou em pauta algumas perguntas, algumas indagações. Eu vinha me interrogando a respeito de uma outra perspectiva memorial, que é a partir da multiplicação das telas hoje e do espraiamento dos conteúdos televisivos para diferentes telas, suportes e diferentes modos de expectação. E, numa perspectiva mais memorialista e não histórica, nos termos assim, bergsonianos, né, ou deleuzianos a partir de Bergson,
Eu venho já há uns 3 anos me colocando como alternativa para o conceito de televisão, do modo como tu a trataste aqui hoje, e que nos materiais publicados nos jornais, ou nas charges daquele senhor, aparece raras vezes com uma flexão do termo. Aparece televisão. O termo televisão, e eu venho me interrogando sobre essa televisão que nós conhecemos hoje como uma atualização ou uma realização de um imaginário de outra coisa, que não é esta mídia televisão, mas como um imaginário duradouro e muito anterior, em 1800, muito anterior, né? E que remete à necessidade, que eu até agora tenho encontrado como alternativa para minimizar o problema, de dividir a palavra televisão em tele, hífen, visão. E entendendo que a mídia televisão, escrito tudo junto, é uma das formas possíveis apenas, tanto lá em 1930, quanto em 50, quanto agora, e quanto no Netflix, ou não seja lá onde for, de ensaiar, experimentar e realizar, tecnologicamente inclusive, as possibilidades contidas em potência na, a meu ver, efetivamente a mais desejada das coisas, que seria a televisão, que em última análise seria, desde também uma perspectiva, mas não esgotando todas as perspectivas, uma telepresença. Bom, o meu sonho de consumo é o teletransporte. Estamos juntos nessa. Como eu tenho dificuldade de me locomover a longas distâncias, a única alternativa que eu vejo, ou fazer isso via virtual no sentido do digital ali, né? Ou um teletransportador. É o meu verdadeiro sonho de consumo. Eu acho que eu não vou viver para ver isso, né? A não ser se eu assistir os Star Trek aí, que nem eles fazem, aonde, né, dá para... Tu também, né, é fã da Jornada da Guerra nas Estrelas, né? Mais do Guerra do que do Jornada. Então, tá. Mas também respeito o Trek. Ok. Então, na perspectiva que eu venho há uns 3 anos, mais ou menos, operando com essa tentativa de encontrar algo que dure, eu tenho me colocado como o que dura é a televisão. A televisão seria uma das formas de realizar essa televisão. E eu posso me perguntar também, essa televisão dura de alguma forma ou não dura nas outras telas onde se difunde conteúdo televisivo. Certo? Então, esta perspectiva é que efetivamente me interessa numa abordagem memorial da duração televisão. Eu não sei se isso que eu estou te falando agora, por isso eu não sei o que tu vai fazer com o que eu estou te dizendo, conversa com Temos um suspense, temos um gancho. Se isso conversaria, se nós poderíamos avançar, nós dois, por exemplo, não digo hoje, porque efetivamente nosso tempo está no fim, né? Mas talvez nos teletransportando para um futuro espaço presenciado, né? A gente possa compartilhar um pouco das nossas ansiedades em relação a isso. Eu tenho certeza que sim. Na verdade, nós estamos todos viajando em direção ao futuro. Um segundo por vez, né? Então, seguramente, eu acho que o que tu colocas, Suzana, é extremamente interessante. Extremamente interessante, porque é uma dimensão de uma abstração. Eu fui em pequenas coisas concretas ali, levantando migalhinhas do concreto disso aí, tentando extrapolar. E a proposta que tu coloca é de uma extrapolação, de uma compreensão ainda maior, de uma ambição maior, que é basicamente a ambição de não estar restrito também
pelas limitações do físico, né? Se uma vez que você descolar a imagem de uma representação de algo físico imediato, essa imagem não deveria poder transitar e se afastar e se aproximar e andar mais livremente, de uma forma que seja virtual, mas seja efetiva. Eu acredito que existe uma expectativa disso, sem dúvida nenhuma, e eu acredito que essa ideia de uma tele-visão como sempre alguma coisa a ser alcançado, mas que a cada etapa, a cada degrau, a cada maneira, cada vez que é implementada, sempre fica aquém da realização plena do imaginário. Essa é sempre uma dor permanente dentro do imaginário tecnológico. Você promete, mas você nunca entrega inteiramente. Na hora de ter algo que pode ser efetivamente, maquinalmente utilizado, sempre está aquém daquilo que é a ideia maior que deu luz a isso. Se vocês até, por exemplo, recentemente, se a gente vai olhar, mas essa ideia, eu me lembrei muito quando estavas mencionando essa ideia aí, recentemente, essa semana, eu acho, saiu uma conferência da Microsoft, e lá eles prometeram que as novas versões do Windows 10, alguma coisa assim, elas vão estar todas integradas com realidade virtual. Então, tinha lá todo um belo vídeo de demonstração, que a pessoa chegava em casa, colocava um óculos desses meio desajeitados de realidade virtual e, puf! Então a pessoa estava andando virtualmente por Roma, com a ajuda de um bastãozinho, então andava na frente do Panteão, podia ver várias camadas de dados, passar a história para frente e para trás. Um pouco como isso, certo? Como uma sombra disso. Mais uma vez a gente volta nessa ideia, assim, alguém tentando prometer alguma coisa, que na verdade é uma ansiedade de todos nós, poder desfrutar, circular, viver a vida tão agilmente quanto a nossa curiosidade nos coloca, quanto o desejo de experiência nos move também. Mas sim, sem dúvida, podemos... É quase um pouco assim, ó. Vamos lá. Não se trata, muitas vezes, de uma certa ênfase que aparece nesse imaginário do século XIX, ou início do século XX, de as imagens chegarem a mim. É de eu chegar às imagens. Uhum. Né? Então, é uma direção... Isso, é bem nessa direção que tu agora estás assinalando. Uhum. É eu estar no lugar, sim, e não as imagens estarem na minha casa. Sim, sim. E é interessante que isso aí, por exemplo, assim, uma das últimas ondas agora, depois que as resoluções de imagem subiram, né, até chegar agora, tipo, que você pode ter câmeras 4K por um preço razoável. Eu não gosto muito de ficar preso a palavras-chave de tecnologia, porque elas são sempre meio redutivas. Mas uma das ondas quentes que estão tentando vender legal para todo mundo agora é a realidade virtual, os óculos e tal, que é mais uma vez tentar trazer você não está vendo exatamente isso, você não está vendo a imagem do lugar, você tem uma sensação imersiva naquele espaço. Certo? Isso é uma tentativa de venda agora. Mas, e vamos ver o que vai vingar disso, né? Isso é uma questão. Agora, a investigação de o quanto para trás isso vai e o quanto isso é maior, eu acho que é um tema instigante e eu espero que possamos conversar muito sobre isso no futuro, né? Mas muito em breve. Certo? De volta para o futuro. Muito bem. Sônia? Talvez tenha relação, por algum lado, com isso que estávamos falando agora, mas eu ficava pensando muito quando tu falavas desse imaginário da TV, antes da TV, e como todos tinham compartilhavam um certo imaginário quando ela veio ao Brasil. Fiquei muito pensando no imaginário de tempo com o tempo vivo que a TV tem. E como o mais comum nesse imaginário era aquele mundo que entrava em casa através de uma telinha e que todos, de alguma forma, principalmente com a transmissão ao vivo, estávamos ligados naquele tempo que estava sendo transmitido em nossa casa, mas que estava acontecendo em um lugar à distância.
o tempo ao vivo destas pequenas TVs, e se multiplicam cada vez mais os dispositivos do ao vivo, que chama atenção, tu vê o Facebook naquele mapa de transmissão ao vivo, e tu aproxima e pode ter alguém transmitindo com um espectador na Tunísia, ou sei lá onde, mas é um mapa gigantesco de pessoas transmitindo ao vivo, ou vê algumas outras plataformas de transmissão, e tem uma câmera fixa dentro de casa, onde tem o cachorro ao longo do dia, e sei lá quem vai assistir essa transmissão. Por outro lado, todo mundo doméstico, quando tu assinalabas que aparece o quarto, parece que este imaginário de tempo ao vivo dos dispositivos atuais, eles trazem um outro lugar do doméstico, quando antes a transmissão era extremamente aperfeiçoada para que saísse praticamente sem interferências, como se a gente estivesse vendo aquele real. Agora, esse imaginário de real, quanto mais imperfeito, quanto mais a cama sem fazer por trás do youtuber comentando coisas, quanto mais acidentes do cotidiano pareciam mais reais. Então, por um lado, essa questão de que a transmissão ao vivo não é mais um mundo que entra e que nos conecta a todos assistindo aquilo, e que esse real parece começar a ter outro imaginário, outras características que o torna mais real. E queria que comentasse essa questão que a mim me interessa bastante. Concordo contigo com relação a essa ideia que, ao invés, sei lá, por exemplo, assim, esse exemplo, a câmera na Tunísia, onde quer que seja, é o mundo que vem para cá, mas é o quarto do cara na Tunísia, né? O cara botou a câmera na janela e a gente está vendo, sei lá, a cidade, uma esquina, em algum lugar. Tem essa relação da distância, mas você tem essa relação que é pautada, muitas vezes, por uma ideia que é o seguinte: por um lado, isso aí é fomentado também por uma ruptura naquele modelo que o Euríquio coloca da escassez. Por que você tinha a cultura do que vinha pelas telas como um grande espetáculo? Porque você tinha poucos canais. Então ali você conseguia condensar todos os investimentos para efetivamente colocar isso para todo mundo. Então, se você tinha, sei lá, até meados da década de 90 aqui nos arredores, você tinha basicamente os canais VHF, tinham 2, 4, 5, 7, 10 e 12. Você tinha 5 canais, basicamente. Então, e lambe os beiços, né? Não tem mais. Então, todos os investimentos de publicidade e produção, eles vão estar concentrados aí, e sobram migalhas minúsculas para quem está por fora. Quem fizer um curta-metragem em vídeo, não vai mostrar para seus amigos e para ninguém mais. O que a gente vê quando essa microprodução ela fica acoplada a essas formas de circulação, é que daqui a pouco uma parte significativa da audiência vai migrando. Isso aí coloca em xeque os modelos de financiamento. Quando você tem a própria monetização do YouTube, para pegar um exemplo só o mais rasteiro e mais imediato, você começa a ter um monte de gente começando a produzir conteúdo, achando que vai encontrar um pote de ouro no fim do arco-íris e querendo mais do que dinheiro, um capital social, um capital de atenção. E justamente nesse movimento implode a ideia de que você vai ter uma capacidade tanto de formação profissional para as pessoas conseguirem produzir com o mínimo de qualidade técnica aquele vídeo, de conhecimento da gramática, a não ser a mera imitação do que já viu, e grana. Que grana tem alguém que filma dentro de casa? Ele está usando o capital pessoal que ele acumulou, o que ele sabe, o seu corpo, o seu cotidiano. Esse é o capital que tenta ser valorizado aí. Esse é o primeiro movimento que milhares de pessoas fazem quando vão aí. Isso vai transformando o nosso registro de real. Deixa eu ver se eu tenho uma coisinha aqui. A gente pode suitar para a minha apresentação aqui. Só, espera, não suita ainda, eu estou botando no ponto, certo? Então, este é o negócio. Onde é que está? Já suitou? Puxa vida. Então, guarda os nudes. Agora, não manda para o grupo família. Então,
Deixa eu ver aqui, só estou botando no ponto a apresentação. Isso aqui é parte de uma aula que eu apresentei no começo do ano, vocês podem ver que a apresentação é grande, está carregando, que justamente discute algumas das questões de se carregar, tá? A fonte não abriu, tudo bem, tudo bom. Então, vamos ver aqui. Onde é que está? O negócio é o seguinte, né? Onde é que está? Desculpem, isso aqui acontece quando a gente passa uma aula ao vivo, certo? Então, a gente pode observar justamente que nem sempre o ao vivo ele é tão rápido assim, porque a gente está realmente botando no ponto todos os detalhes. Eu peço, inclusive, os detalhes dos rascunhos das palestras aqui, que eu coloquei. Peço desculpas de vocês, um minuto mais de paciência. E daí, o que a gente pode observar aqui é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Muito bem. Podemos cortar aqui só a luz aqui de cima, para o pessoal poder ver direitinho. 3, 2, 1. O cara foi embora? Enquanto isso, nossos patrocinadores... Unicinos, CAPES. CNPq, FAPERGS. Sempre perto de você. Sempre perto da pesquisa. Muito bem. Então, estávamos falando aqui justamente sobre essas marcas desse novo real, né? E nessas marcas de realidade, é muito interessante, eu concordo inteiramente com o que a Sônia coloca, que muitas vezes havia uma direção para a gente entender o real, essa imagem do real como algo com cada vez mais resolução, mais qualidade de imagem, e isso se inverte com essa montanha de câmeras que estão no cotidiano mais ou menos de 20, 30 anos para cá. Recentemente tem uma série de documentários muito legais que saem, isso de 10 anos para cá, de filmes de compilação, filmes de família. Então tu tem Capturing the Friedmans, tu tem Do Not Open Until My Death, o próprio Tarnation, tu tem filmes que as pessoas, as famílias foram se filmando e se fotografando a vida inteira, e daqui a pouco algum realizador pega uma caixa cheia de fitas, diz, vamos fazer um documentário disso. Você tem uma noção de realidade, proximidade com esses personagens muito interessante. E você tem coisas como isso aqui também, que a gente olha esse vídeo, a gente tem, ao mesmo tempo, a gente poderia acreditar piamente que foi totalmente construído falso, mas alguma coisa urgente nos diz que ele é absolutamente verdadeiro. Uma câmera de segurança numa cidade na Inglaterra. Não tem som. Vocês estão vendo onde isso vai. E ela vai embora, certo? Então, obviamente, esse caso, como vocês podem imaginar, gerou uma grande polêmica, acusações na internet, toda sorte de coisas, logo. Uma coisa que eu sempre tenho que assegurar ao pessoal que assiste, eu costumo passar esse vídeo em aula, o gato foi salvo. Certo? Mas observem, a gente cresceu vendo imagens em movimento, a gente sabe o quanto as imagens, vocês são estudantes de comunicação, mestrandos, doutorandos em comunicação, a gente sabe como as imagens podem mentir, mas ainda assim a gente olha esse pobre gatinho sendo jogado numa lixeira e a gente diz, socorro, sabe, pobre gato, o que essa mulher foi fazer, né? Puxa vida, que isso é criminoso. A gente se sente mobilizado por essa imagem como se ela fosse absolutamente verdadeira, como é, né? Como ela efetivamente é. Mas, mais uma vez, isso mostra uma crise da verossimilhança da imagem, justamente no seguinte, que para a gente saber que isso é verdade, muitas vezes você tem que ir fora da imagem.
é impossível determinar se aquilo ali é inteiramente verdadeiro, se conta toda a história, menos que você tenha um lastro agregado a essa imagem, uma outra informação, um metadado ou alguma coisa que ajude você a completar esse discurso e esse assegurar. E, naturalmente, entre as 800 mil horas que essa câmera de segurança gravou, a gente está vendo os segundos mais escandalosos disso, feitos exatamente editados para provocar a nossa emoção coletiva. O que aí entra aquela coisa que a tecnologia alguém botou a câmera ali para ver se alguém ia roubar algum carro, sei lá, qualquer coisa, mas o olhar de tentar sensibilizar o próximo, o olhar do humano para o humano, através dessa tecnologia, faz a edição e faz a provocação para nós que olhamos isso. Muito bem. Nós vamos, então, chegando ao encerramento da fala de hoje e também da 14ª Semana da Imagem. Quero agradecer especialmente ao professor Roberto Titzman na noite de hoje. O debate certamente pode seguir, basta que todo mundo entre lá no YouTube e faça uma experiência Netflix, coloque as 4 palestras, vire à noite. Binge watching de palestras. Preparando o trabalho que a Gabriela pediu isso pros não alunos tem da no turma. Netflix, binge watching de conteúdo acadêmico. Isso, vamos inaugurar isso também. Foi muito legal, rolou até um clima acadêmico, né? Vamos trabalhar juntos, todo momento. Exatamente. Fofura, né? Muito bacana. Quero mais uma vez agradecer. Todos em prol do Lattes. Exato, isso, exatamente. Sempre isso. Né? Quero agradecer mais uma vez a todos aqui que estiveram presentes, não só nessa noite, mas nas noites anteriores, aos colegas professores por prestigiarem também com a presença, com as suas turmas, a todos os alunos e professores do grupo de pesquisa pelo envolvimento nesse projeto, nesse evento, que é essencial para que ele aconteça. Aguardando que a gente possa de novo reeditar no ano que vem mais uma edição da semana e assim por diante. E acho que fica mais uma vez o agradecimento para todo mundo que teima e insiste em querer discutir e problematizar a comunicação para além de uma visão apenas tradicional da gente pensar os meios, todas as questões que cercam esse debate. Então, acho que temos muito a seguir debatendo nesse sentido. Quero, dentro desse grande grupo de agradecimentos, é claro, mais uma vez, trazer na arqueologia da Semana da Imagem, que ela vem sendo discutida há muito tempo na instituição, e acho que uma das tantas teimosias que a gente tem que ter em relação à pesquisa é de procurar fazer com que ela vença diferentes contextos e momentos que a gente possa enfrentar dentro ou fora da universidade. Então, eu acho que a gente tem, então, a Santa Clara como padroeira da televisão. Santa Clara, recentemente, foi aniversário de Santa Clara. Então, maravilha. Vocês sabem por que Santa Clara é padroeira da televisão? Todo mundo sabe. 17 segundos para responder. Muito bem. Então, 17 segundos. Santa Clara de Assis, ela tinha visões no seu leito, ela enxergava as coisas que aconteciam numa cidade próxima. Então, dessa maneira, ela foi determinada como padroeira da televisão dos meios audiovisuais. Eu vou aproveitar que nós temos, então, o Papa Jesuíta e vou propor, de repente, então, no contexto do debate aqui, Santa Susana, padroeira da Tele-Visão. Até a próxima, gente. Valeu. Venham buscar essa tecnologia surpreendente chamada livro impresso aqui no canto. Não acaba nunca a bateria. Pode testar.